Olá, pessoal! Bem-vindos à parte 3 do livro Vigiar e Punir. Neste capítulo, iremos abordar sobre disciplina. No capítulo 1 do livro Vigiar e Punir, Foucault retrata primeiramente os corpos dóceis. Ele inicia falando da diferença da figura ideal do soldado no século XVII e no século XVIII. No século XVII, essa figura levava os sinais de vigor, coragem, marcas de orgulho. Basicamente, era uma retórica corporal de honra. Já isso muda no século XVIII, porque essa mentalidade muda. E então o soldado se torna algo que se fabrica, como uma máquina. E ele usa, inclusive, o termo foi expulso com o camponês e lhe foi dado uma fisionomia de soldado. Então, o corpo passa a ser objeto e alvo de poder, e para isso ele é modelado, ele é treinado e ele ganha uma força nisso de uma teoria geral do adestramento. É dócil, é considerado dócil um corpo que pode ser treinado, aperfeiçoado e utilizado. O corpo vira, então, realmente esse objeto de poder, treinamento e modelagem. Claro, não é a primeira vez que o corpo é objeto desses investimentos, porque em outros séculos já havia. Mas nesse século específico, a escala do controle do objeto do controle do corpo são novas e são amplificadas. Porque ele se torna um objeto de não mais uma linguagem do corpo, mas agora uma economia e eficácia dos movimentos, uma cerimônia única que importa sendo o exercício. E esses métodos permitem um controle minucioso das operações do corpo. Métodos esses chamados de disciplina, que se tornam fórmulas gerais de dominação. Nasce então uma arte do corpo que o torna mais obediente, mais útil, fabricando assim corpos submissos. Corpos, e não só submissos e exercitados, com mais força em termos econômicos de utilidade e com menos forças em termos políticos de obediência. Então, ao mesmo tempo que é uma maior aptidão, é uma maior dominação. Então, a disciplina é uma anatomia política do detalhe, nenhum detalhe indiferente, porque são neles que se constitui o poder, e ao se empreender e organizar e perceber até o menor acontecimento do Estado governado, se torna possível abraçar o conjunto dessa vasta máquina, sem que possa escapar o mínimo detalhe, como ele falou no livro. E desses detalhamentos levam à formação do homem do humanismo moderno. O segundo capítulo é chamado de A Arte das Distribuições, e ele começa falando que a disciplina procede, em primeiro lugar, da distribuição dos indivíduos no espaço. E para isso tem algumas divisões que a gente vai retratar. A primeira, às vezes é exigida uma cerca. O que é isso? Um local homogêneo para todos e fechado em si, que é o caso de, por exemplo, colégios ou quartéis. No segundo caso, seria cada indivíduo em seu lugar e em cada lugar um indivíduo. Então, por exemplo, um espaço analítico para se conhecer, dominar e utilizar mesmo. No terceiro, há também a regra das localizações funcionais. O que é isso? É uma localidade, um espaço que é codificado pela arquitetura, geralmente livre e pronto para vários usos, que é chamado por ele de um espaço útil. E, por fim, a posição da fila, que é quando se distribui e individualiza os corpos, os fazendo circular em uma rede de relações, que é chamado por ele de um espaço serial. Então, ele procede, depois disso, explicando sobre essas disciplinas, que mesmo sendo organizadas em celas, ou em lugares, ou em fileiras, elas criam espaços complexos, ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços mistos, ao mesmo tempo reais e ideais. A disciplina constitui, então, os chamados quadros vivos, que transformam as multidões em multiplicidades organizadas, sendo esses quadros, ao mesmo tempo, uma técnica de poder e um processo do saber mesmo. Um instrumento, então, para se organizar, percorrer e dominar o múltiplo, impondo-lhe uma ordem. Tendo essa funções distintas nos diversos registros. Na ordem da economia, que permite a medida das quantidades e a análise dos movimentos. Na ordem da taxonomia, que permite caracterizar e constituir classes. Na repartição disciplinar, tratar a multiplicidade. Então, é a condição primeira para o controle e uso de um conjunto de elementos distintos. Instrumento, então, para se organizar, percorrer e dominar o múltiplo. Então, para entendermos melhor o controle da atividade por meio da disciplina, vamos nos basear em 5 pilares.
O primeiro deles é: o horário é uma velha herança. Isso significa que aquela regularização temporal sugerida pelas comunidades monásticas e utilizada por séculos em exércitos, ordens religiosas, indústrias manufatureiras, entre outros, foi modificada pela disciplina, que vai tornar a divisão do tempo cada vez mais esmiuçante, ou seja, o tempo vai ser dividido em quartos de hora, minutos, segundos, para assim constituir um tempo integralmente útil. Então, vai haver um controle ininterrupto e extremamente rigoroso de tudo que possa perturbar ou distrair os indivíduos. O segundo ponto vai ser a elaboração temporal do ato. O que é isso? A ordenação da atividade vai ser mais do que um ritmo coletivo e obrigatório imposto do exterior, mas vai ser um programa que realiza a elaboração do ato e controla suas fases do interior. Então, vai formar uma trama que obriga e sustenta os gestos ao longo de seu encadeamento. Já no ponto 3, onde o corpo e o gesto são postos em correlação, o controle disciplinar vai impor a melhor relação entre o gesto e a atitude global do corpo, que é a sua condição de eficácia e rapidez. Então, a gente conclui que um corpo disciplinado vai ser a base de um gesto eficiente. Já no quarto ponto, em que a articulação corpo-objeto significa que a disciplina vai definir cada uma das relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula, e dessa maneira vai constituir um complexo corpo-arma, corpo-instrumento e corpo-máquina. E por fim, a utilização exaustiva. O que é isso, gente? A disciplina vai organizar uma economia positiva na qual vai colocar o princípio de uma utilização que, teoricamente, é sempre crescente do tempo. Então, ela vai extrair do tempo mais instantes disponíveis e, a cada instante, mais forças úteis. Assim, vai ter uma organização interna detalhada que tenta encontrar um ponto ideal entre o máximo de rapidez e o máximo de eficiência. E é legal mencionar que a disciplina também vai tentar descobrir como minimizar as condições de funcionamento próprias a um organismo, por exemplo, descansar, porque ela vai querer que o corpo seja dócil até mesmo em suas mínimas operações. Já na organização da Gênesis, nós vamos entender que as disciplinas também podem ser compreendidas como aparelhos para adicionar e capitalizar o tempo. Isso vai ocorrer por meio de 4 processos. O primeiro deles é dividir a duração em segmentos, que podem ser sucessivos ou paralelos. Neles, cada indivíduo deve chegar a um termo específico e somente avançar a uma próxima atividade se a anterior estiver completamente adquirida. O segundo ponto é que a gente precisa organizar essa sequência segundo um esquema analítico, na qual as atividades são tão simples quanto possível e a complexidade delas é crescente, então vai se efetuar um treinamento geral da força, da habilidade e da docilidade. No terceiro processo, finaliza-se esses segmentos temporais por meio de uma prova, então se garante que o indivíduo atingiu o nível estatutário e que sua aprendizagem está em conformidade com a dos outros. Finalmente, o quarto processo é estabelecer séries de séries, ou seja, cada indivíduo vai se encontrar preso em uma série temporal, que vai definir especificamente seu nível e sua categoria. Dessa forma, colocando as atividades em série, permite-se a criação de um tempo evolutivo, na qual se descobre uma evolução em termos de gênese. E para abordar a composição das forças, Foucault vai falar do problema técnico da infantaria desde o fim do século XVII, que foi se libertar do modelo físico da massa. Então, a disciplina precisou construir uma máquina cujo efeito seria elevado ao máximo pela articulação combinada das peças elementares de que ela se compõe, alcançando finalmente um aparelho eficiente. Por exemplo, em uma infantaria, para cumprir essa exigência, o soldado se torna um fragmento de espaço móvel e o seu corpo vai se constituir como peça de uma máquina multissegmentar. Essa combinação medida das forças de cada soldado exige um sistema preciso de controle, que deve provocar um comportamento desejado apenas com uma ordem, sem qualquer desobediência. Dessa forma, a disciplina estava organizando táticas que consistiam na arte de construir, com os corpos localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua combinação calculada. Nesse sentido, é a tática que vai permitir compreender o exército como um princípio para manter a ausência de guerra na sociedade civil. Assim, no sonho militar de uma sociedade perfeita, os indivíduos são engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma máquina, submetidos a treinamentos indefinidamente progressivos e à docilidade automática.
Portanto, os militares e os técnicos da disciplina elaboravam processos para a coerção individual e coletiva dos corpos. O poder da disciplina tem como função adestrar e treinar as pessoas para se apropriar ainda mais. O sucesso desse poder é resultado da utilização de ferramentas, como o olhar hierárquico, a sanção normatizadora e a sua combinação, que é chamada de exame. A vigilância hierárquica é resultado desse olhar, que é um aspecto crucial da disciplina, onde técnicas que permitem a observação induzem efeitos de poder, tornando a coerção visível sobre quem ela é aplicada. Essa vigilância ocorre de maneira discreta, permitindo observar sem ser observado. Percebendo a importância do olhar na aplicação do poder e da disciplina, foram criados observatórios da multiplicidade humana, que se assemelham a um modelo quase ideal de um acampamento militar, onde as tendas e as pessoas são organizadas de modo que o controle possa ser exercido de uma maneira hierárquica. Por muito tempo, esse conceito foi aplicado no urbanismo, na construção de cidades operárias, hospitais, asilos e prisões. Essas construções foram planejadas de forma a permitir que superiores pudessem monitorar aqueles sob sua autoridade, exercendo o controle por meio da observação. Isso influenciou a arquitetura desses espaços, que agora não se preocupavam apenas em enxergar o ambiente externo, mas também impossibilitaram o controle interno, tornando visíveis os elementos neles contidos. Foi-se criado, então, um aparelho disciplinar ideal, que teria formato de um círculo e um ponto central de luz, onde seria capaz de enxergar tudo e de onde todo o conhecimento emana. Embora essas arquiteturas circulares tenham sido idealizadas, o formato de pirâmide se tornou mais eficiente para o olhar disciplinar, já que uma escala foi necessária para sua aplicação eficaz. Em relação a isso, as fábricas enfrentaram um desafio, o que levou ao desenvolvimento de uma nova vigilância, que não se concentrava apenas na produção, mas também na atividade dos trabalhadores. Quanto maior o número dos operários, maior a necessidade de vigilância e divisão. Esse mesmo movimento ocorreu na reorganização do ensino fundamental, com a especificação da vigilância integrada à relação pedagógica. A sanção normatizadora é uma ferramenta do poder disciplinar. No cerne de todos os sistemas disciplinares está um pequeno mecanismo punitivo, cada um com seu próprio julgamento, sanção e leis. Nas escolas, oficinas e no exército, as micropenalidades são aplicadas por mau comportamento, variando desde pequenas punições físicas até restrições leves e humilhações. Cada espaço possui motivos diferentes passíveis de punição, porém todos eles são relacionados ao desvio das normas estabelecidas. Esses castigos disciplinares seguem uma ordem artificial, que é colocada de maneira explícita pela lei, e também uma ordem definida por processos naturais e observáveis, com a função de reduzir os desvios e corrigir os comportamentos. Na disciplina, as recompensas devem ser mais frequentes do que as punições, o que estabelece um sistema duplo de gratificação e sanção. É importante categorizar de acordo com o grau e a classificação do comportamento, para identificar os desvios e hierarquizar as qualidades, competências e aptidões, além de recompensar e punir. O sistema de classificação atua como um sistema de recompensa ou punição. A arte de punir no regime do poder disciplinar tem como objetivo relacionar atos, comportamentos e desempenho individuais a um conjunto. Isso envolve mensuração quantitativa e hierarquização das capacidades, nível e natureza dos indivíduos. As disciplinas inventaram um novo sistema punitivo. O panoptismo surgiu com uma declaração de uma peste na cidade, onde houve uma quarentena e o fechamento dela. Havia proibição de sair, sob até mesmo pena de morte, vigilância e rua com autoridades foram necessários para manter o controle dessa peste. A administração foi extremamente importante para ter toda uma logística para o funcionamento dessa quarentena. Toda a aplicação e organização de alimentos, controles, reclamações e até as detetizações eram ligadas a essa administração de logística. Tudo lá era controlado como um regime absoluto ligado ao poder. Tudo era conforme uma hierarquia contínua. Há também a fala que só existe somente duas possibilidades de conseguir poder sobre o homem: pela hierarquia ou por vigilância. Cada indivíduo era localizado e constantemente examinado. A disciplina e o poder regiam essa política. A comparação com a lepra era constantemente utilizada, porém a lepra tinha um modelo e fama de exclusão, e a peste, modelo de esquemas disciplinadores daquele povo. Era uma organização aprofundada em vigilância e controle, levando à ramificação do poder sobre o homem.
E a lepra era só vista como a exclusão do povo. Há também o laboratório de poder e o exercimento do conhecimento. Era visto como uma máquina de criar experiência. Graças ao mecanismo de observação, eles ganham eficácia e capacidade de penetrar no comportamento dos homens, fazendo com que o conhecimento aumente e venha implantar à frente de poder aquilo que se descobre através desse objeto de conhecimento, onde vai ser exercido sobre a sociedade. O panóptico muda a forma como as disciplinas eram tratadas. Antes, sua função era simplesmente conter a desobediência. Agora, passa a ser uma forma de aumentar a utilidade dos indivíduos. O exército se torna mais eficiente, a oficina se torna mais produtiva e a escola se torna uma fábrica de indivíduos úteis. As disciplinas se soltam de suas instituições fechadas e passam a agir fora delas. A escola vigia os pais dos alunos, coletando informações sobre o comportamento das famílias. O hospital vigia a saúde da população, mantendo registros de doenças e informando as autoridades sobre o estado de saúde da região. Além disso, a polícia tem um papel fundamental nesse esquema, sendo a rede que interliga as instituições de disciplina e fica a par de tudo o que acontece. A polícia vigia o que o exército, a oficina, a escola e o hospital não conseguem, estendendo a disciplina a todos os espaços da sociedade. A disciplina, como modo de poder, não substituiu os outros modos de poder, mas se infiltrou neles, interligando-os e prolongando-os. A sociedade de vigilância fabrica indivíduos usando uma tática. Os indivíduos estão submissos à máquina panóptica do poder, da qual eles mesmos são as engrenagens. A tática de poder das disciplinas busca tornar o exercício do poder o menos custoso possível, maximizar a intensidade e a extensão dos efeitos do poder e converter o crescimento do poder em aumento do rendimento. Em suma, a disciplina torna os indivíduos mais dóceis e úteis. Com a disciplina, o poder, que antes seguia o princípio de retirada da violência, passa a seguir o princípio de suavidade, produção, lucro, reflexo do desenvolvimento do capitalismo. As disciplinas não funcionam de forma recíproca. Elas introduzem limitações, mas não limitam o poder. Pelo contrário, a simetria inerente do panoptismo invalida os limites do poder,